Você já olhou para alguém e pensou: nossa, como essa pessoa ganhou peso rápido? Talvez essa pessoa esteja sofrendo de uma doença chamada Síndrome de Cushing. Neste episódio, vamos desvendar os mistérios dessa condição que afeta milhares de pessoas no mundo todo. Você vai entender o que causa a Síndrome de Cushing, quais são os sintomas e como ela pode ser tratada. Prepare-se para uma jornada pela saúde e bem-estar, em mais um episódio de Minutinhos da Saúde. Bom, para nos ajudar a compreender melhor essa síndrome, convidamos para participar hoje a doutora Ayla, que é médica endocrinologista. Tudo bem, Ayla? Você pode se apresentar e falar um pouco sobre o que é essa síndrome de Cushing? A síndrome de Cushing é como se o corpo estivesse vivendo em um estado de alerta constante. Imagine que você está sempre com o pé no acelerador, mas sem freio. O excesso de cortisol, conhecido como hormônio do estresse, sobrecarrega o corpo. Isso pode ser causado por problemas no próprio organismo ou pelo uso prolongado de medicamentos como os corticosteroides. Bom, e por que é importante a gente falar sobre isso? Porque ela é mais comum do que se imagina, mas muitas vezes ela passa despercebida ou é diagnosticada tarde demais. O impacto na vida dos pacientes vai além do físico, ele afeta a autoestima, a saúde mental e a qualidade de vida. Conscientizar sobre essa condição pode ajudar muitas e muitas pessoas a buscarem diagnóstico e tratamento mais cedo, prevenindo complicações graves. E como a pessoa descobre que está sofrendo dessa síndrome? É verdade que a pessoa fica mais gordinha? Bom, essa síndrome ela afeta tanto o lado físico quanto o lado mental do paciente. Os sinais físicos mais característicos incluem a obesidade central, aquele ganho de peso concentrado na região abdominal, que é a principal queixa, rosto arredondado, conhecido como rosto em lua cheia, fraqueza muscular e estrias largas, geralmente arroxeadas no abdômen, coxas e braços. Sinais muito desagradáveis esteticamente, mas muitas pessoas com a síndrome de Cushing também enfrentam ansiedade, depressão, irritabilidade e mudanças bruscas de humor. E qual a causa dessa síndrome? Na maioria dos casos, a síndrome de Cushing é causada por tumores na hipófise ou nas glândulas suprarrenais, que estimulam a produção excessiva de cortisol. Outra causa comum é o uso prolongado de medicamentos corticosteroides para tratar outras condições. Nossa, que legal! E como é realizado o diagnóstico? Então, o diagnóstico ele começa com a análise de sintomas e exames laboratoriais, como o teste de cortisol na urina ou saliva e o teste de supressão com dexametasona. Olha, você consegue explicar para a gente como são feitos esses testes? O teste de cortisol na urina ou saliva, ele vai avaliar os níveis de cortisol, o hormônio de estresse e o hormônio de estresse no corpo. Para o teste de urina, é necessário coletar toda a urina produzida ao longo de 24 horas. E no teste de saliva, a amostra é geralmente coletada à noite, quando os níveis de cortisol deveriam estar mais baixos. Se os resultados mostrarem níveis elevados, isso pode indicar a síndrome de Cushing. Testes de supressão com dexametasona, nesse caso, você toma uma dose de um medicamento chamado dexametasona antes de dormir. Na manhã seguinte, seu sangue é coletado para medir os níveis de cortisol. Em condições normais, a dexametasona reduz a produção do cortisol. Mas em pessoas com a síndrome de Cushing, os níveis eles continuam altos, o que ajuda no diagnóstico. Nossa! E o tratamento para essa síndrome é muito difícil, é complicado? Então, o tratamento depende da causa. Pode envolver cirurgia para a remoção de tumores, radioterapia, ajuste na dosagem de medicamentos ou uso de medicamentos que bloqueiam a produção de cortisol. Nossa, que bacana, hein, gente? A doutora trouxe uma riqueza de informações para a gente. Bom, semana passada, quando anunciamos o tema no Insta, a nossa ouvinte Célia decidiu nos mandar um relato sobre a experiência dela com a síndrome. Vamos acompanhar agora. Tudo começou de forma gradual. Notei que estava ganhando peso rapidamente, principalmente na barriga e no rosto. Minha pele ficou mais fina e surgiram estrias roxas pelo corpo. Além disso, senti uma fadiga inexplicável, como se estivesse carregando o mundo nas costas.
Meus músculos estavam fracos e eu tinha dificuldade para realizar tarefas simples no dia a dia. O mais estranho era a quantidade de pelos que começaram a crescer em meu rosto e corpo. Eu me sentia completamente diferente, como se não fosse mais eu mesma. Foi um período muito angustiante. Passei por diversos médicos e realizei inúmeros exames. A cada consulta, recebi um diagnóstico diferente, até que, por acaso, um endocrinologista suspeitou da síndrome de Cushing. Fiz um exame de cortisol, salivar e o resultado confirmou a doença. Confesso que foi um choque, nunca tinha ouvido falar nessa condição. O tratamento foi desafiador, mas também me trouxe esperança. A cirurgia para remover o tumor na hipófise foi um marco importante. No entanto, a recuperação foi lenta e dolorosa. Além da cirurgia, precisei fazer uso de medicamentos para controlar os níveis hormonais. A parte mais difícil foi lidar com as sequelas da doença, como a flacidez da pele e as estrias. Senti muita insegurança em relação ao meu corpo. A síndrome de Cushing mudou completamente a minha vida. Aprendi a ter paciência comigo mesma e a valorizar as pequenas conquistas. Busquei apoio em grupos e fiz terapia para lidar com as questões emocionais. Atividade física, mesmo que leve, me ajuda a me sentir melhor. E, acima de tudo, aprendi a importância de ter uma rede de apoio forte, composta por familiares e amigos. A síndrome de Cushing é uma doença desafiadora, mas não é uma sentença. É importante buscar ajuda médica o mais rápido possível e não se isolar. Acompanhamento psicológico, atividades físicas e uma alimentação equilibrada são fundamentais para o tratamento. E, acima de tudo, não percam a esperança. A vida continua e é possível encontrar alegria mesmo nos momentos mais difíceis. Olha só o relato da Célia. Nossa, é um relato inspirador, hein, doutora? Sim, muito inspirador. Bom, gente, nossos minutinhos foram passando e assim nós vamos encerrando mais um episódio, levando essa história inspiradora da Célia para os seus ouvidos e agradecendo à doutora Camila pela participação. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, e se você gostou desse episódio, compartilhe suas experiências e dúvidas conosco nas nossas redes sociais. Se você conhece alguém que também gosta de saber mais sobre saúde em poucos minutinhos, não deixe de indicar o nosso podcast. Juntos podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Até a próxima!